Olá, amigo, de volta aqui com um momento de reflexão sobre o livro da palavra em nosso caminhar terreno. Paz e bens a todos vocês, um dia abençoado, um dia de luz, de sal, e que a palavra de Deus te fortaleça cada vez mais nesse caminhar. Quero convidar você nesse momento a participar comigo desse momento de espiritualidade, momento de oração. Então, a todos vocês, paz e bens, e seja muito bem-vindo. Quero convidar você a abrir teu coração nesse momento de oração, de intimidade com Deus. Se deixa conduzir por Ele. Permite que o Espírito Santo te traga discernimento, sabedoria, para que todas as tuas aflições, todas as tuas inquietações, deixai na mão de Deus. Deus é um Pai que nos vê, sente compaixão e cuida de cada um de nós. Portanto, oreis comigo. Ó Deus, que fizeste do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a igreja, dai-nos, por sua intercessão, o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhas de luz e filhos de luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois só um é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chamei a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Queridos amigos, essas palavras ouvidas com bastante atenção e colocadas em práticas, principalmente dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, serão sempre palavras da salvação. Palavras que nos conduzem, nos fazem despertar para um novo caminhar, para a transformação de um ser humano mais servidor, mais humilde, mais empático. Deus, no Evangelho de hoje, vem nos fazer um alerta. Muitas vezes encontramos ao longo de nossas vidas pessoas que são exemplos para a nossa caminhada, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos motivam. E essas pessoas, elas têm algumas características interessantes. São pessoas que fazem as ações para demonstrar o exemplo de como nós devemos também agir. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos também. Quantas e quantas pessoas Deus coloca em nossas vidas, nos mostrando como devemos caminhar. Porém, a hipocrisia muitas vezes toma conta também de certas outras pessoas, quando querem ser vistas. E Jesus, no Evangelho de hoje, ao falar à multidão e aos seus discípulos, ele faz um alerta. Ele diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei. E Jesus diz a mim e a você: fazei tudo o que eles dizem. Fazei tudo o que eles dizem por meio do Evangelho. Fazei tudo o que eles dizem. Mas Jesus faz um alerta. Porém, eles falam e não praticam. Não vos imiteis nas suas ações. Há um dito popular que diz: fazei o que eu mando, fazei o que eu falo, mas não fazei o que eu faço. São ditados populares que criamos aí ao longo de nossa caminhada,
mas que tem uma veracidade muito grande. A palavra de Deus, ela é permeada desses caminhos para nos conduzir como devemos nos direcionar e relacionar com as pessoas. E Jesus diz: pois eles falam e não praticam. E quantas pessoas só é falácias, mas a prática não é de amor ao próximo, não é de empatia, não é de relacionamento humano saudável, e vive apontando o erro dos outros, mas não estende as mãos aos necessitados. Amarram fardos pesados e colocam nos ombros dos outros. E quantas pessoas fazem isso? Só querem impor a lei de uma maneira forte, mas eles mesmos não praticam. E Jesus diz mais: fazem todas essas ações, mas por um objetivo, pela hipocrisia, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, somente para serem vistos pelos homens. Usam faixas largas com trechos das Escrituras. E quantas pessoas fazem isso em nosso dia? Esse texto bíblico é tão interessante porque ele é realidade em nosso caminhar. E ele diz, Jesus: amarram e usam faixas largas nos trechos das Escrituras, na testa e nos braços. E há pessoas que tatuam na parte do corpo, né, frases bíblicas, imagens religiosas, mas o relacionamento com o outro é totalmente não compreensivo. Vivem falando de Deus, mas não praticam. Vivem oportunizando fragmentos das Sagradas Escrituras, mas não praticam. Só cobram. E Jesus diz, né? Amarram e usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços. E muitas vezes nós vimos em certas motos, né, na moto, aquele adesivo, né, eu amo Deus, Deus é amor, enfim, são tantas frases bíblicas que se coloca no carro, na moto, na porta da casa, na porta da geladeira, no quarto, enfim. Mas a prática é totalmente contrária. A prática é totalmente por meio da hipocrisia. E quantas pessoas. Então Jesus diz a mim e a você por meio do evangelho de hoje: não imiteis a ação dessas pessoas, não imitei vossas ações. Ele diz mais: gostam de lugares de honra nos banquetes dos primeiros lugares nas sinagogas. Nós observamos isso por aí quando vamos a algum evento, né? Onde muitas vezes compõem-se uma mesa ou estão à frente, na primeira fileira, sempre querem sentar ali para serem vistos, né? Para serem vistos de uma maneira diferente, como que buscassem ser endeusados. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. A hipocrisia, ela afasta-nos da simpatia, do bem comum, da solidariedade, do fazer o bem, e nos faz ser rodeado pelo egocentrismo. Na terra não vos chamei de ninguém, Cristo vai, de mestre, Cristo vai dizendo, pelo contrário, e ele chama a mim e a você para dar uma lição interessante nesse evangelho de hoje. Dentre vós deve ser aquele que vos serve. O maior dentre vós deve ser sempre aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A autoridade sem autoritarismo, a autoridade do mestre da lei e dos fariseus no tocante da interpretação da lei de Moisés é reconhecida por Jesus. Claro, Jesus reconhece a autoridade, é importante também nós reconhecemos a autoridade de certos cargos que perpassam a nossa realidade. Porém, não é interessante que nós praticamos a ação de certas pessoas que ocupam certos cargos, mas não coloco a serviço da vida, do bem comum. Não estou dizendo que não existam pessoas que fazem isso, pois existem muitas pessoas que fazem isso sim. Ocupam certos cargos e também praticam o bem comum, praticam a justiça. É por meio das ações que nós conhecemos as pessoas, não por meio de suas falas. Costumo eu dizer, em algumas apresentações, que eu gosto das palavras e do poder que elas têm. Pois certas palavras nos tiram a calma, penetram nossa alma, porém outras pessoas nos fazem tão bem e outras palavras também nos fazem tão bem. Como é interessante, porém a prática da palavra só tem sentido quando a palavra torna-se vida, e vida em abundância, a partir da partilha, da fraternidade, do amor ao próximo, do bem comum, do colocar essa palavra em prática. Por isso que eu acredito sempre, queridos amigos, queridas amigas, é um evangelho que não aponta dedo, mas é um evangelho que estende as mãos, me restaurando, tornando-nos novas criaturas, transformando nosso coração e nos fazendo germinar frutos santificantes também de bem comum ao longo de nossa caminhada. Isso quando
compreendemos o sentido maior, nós compreendemos que a verdadeira missão, atentem, a verdadeira missão é aquela que nos aproxima da essência do Sagrado Coração de Jesus, do coração de Jesus. E qual é a essência do coração de Jesus? A prática do bem comum, da empatia, do levar essa palavra a tantas e tantas pessoas que precisam também. Quantas vezes nós encontramos pessoas que também nos motivam a caminhar. Então eu convido você nesse momento a compartilhar esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas, para que também outras pessoas sejam iluminadas pela presença da palavra de Deus em seu caminhar, para que ele torne-se também missionário. A palavra só tem sentido quando ela gera transformação na vida das pessoas. Esse é o sentido maior. E a palavra só fará transformação quando nós também possamos compreender que a nossa vida é missão. Devemos ser servo, aquele servo que serve o outro, né? Para tornar-se cada vez maior dentre vós, Cristo diz a mim e a você. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Não deveremos querer ser o maior, mas levar a palavra de Deus e fazer com que ela chegue a muitos corações, para restaurar a alegria, a fé, a esperança. E assim, com certeza, faremos com que a palavra de Deus gere transformação na vida de tantas pessoas. E para que elas sigam também esse ciclo, havendo transformação, elas vão também fazer transformação em outras pessoas, e assim sucessivamente, por meio de uma palavra não morta, por meio de uma palavra que é vida, que é água viva e vida e abundância. A todos vocês, paz e bens, e um beijo no coração de cada um de vocês.